Olá, meninas, pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos finalmente, a nossa derradeira aula, a nossa aula número 4 de gestão educacional. Hoje nós vamos ver gestão de resultados. Só arrumar aqui a câmera. Agora sim, agora sim. Hoje a gente vai ver gestão de resultados. E nessa aula a gente vai focar a gestão de resultados, né? Como o próprio nome diz. A gente vai saber, vai entender como identificar, selecionar e fazer um bom uso desses resultados ligados, obviamente, ao aproveitamento dos alunos. A gente vai compreender a importância desses dados, né, desses dados educacionais para a avaliação do processo educativo e também no estabelecimento de metas, tá? Então, para contextualizar tudo isso, a gente precisa iniciar a conversa falando que no contexto da gestão, a gente tem que reconhecer a diferença entre avaliação institucional, que é da avaliação externa, né, que é feita em larga escala, da avaliação da aprendizagem e também da avaliação docente, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a diferença de uma, né? De uma para outra, né? A avaliação institucional, ela é uma avaliação que visa medir os conhecimentos de uma instituição, ou medir algo relacionado apenas àquela instituição, né? Ela pode ser feita, digamos que seja uma universidade, é, ela pode ser feita em todas as unidades, né, de modo único, né, são as mesmas perguntas para todos, é como se fosse um grande provão, né? A avaliação externa, né, ela já serve para medir toda uma rede, né? Então é como o Saresp, como o Enem, né, uma avaliação externa, né? Apesar que o Enem não é bem uma avaliação externa, né? Não é bem uma avaliação externa, né? Mas é como se fosse, por exemplo, o Saresp, né, que mede a qualidade de ensino das redes de ensino do estado de São Paulo, né, que ela é feita geralmente em larga escala, né, a Prova Brasil, Provinha Brasil, o Saeb, enfim, entre outros que existem. O ENAD, por exemplo, que vocês irão fazer, ela é uma avaliação externa. Ela avalia diretamente a universidade. Ela não avalia vocês. Vocês não são objeto da avaliação na avaliação externa, né? Vocês participarão da avaliação, serão as pessoas que irão realizar, mas a avaliação que vai realmente sofrer vai ser a instituição, né? A unidade de ensino especificamente, né? Para poder ver se ela consegue se manter nos mesmos níveis que as outras, fazer aquelas comparações. A avaliação da aprendizagem, ela já é feita dentro da escola, né? É a avaliação para mensurar de fato o quanto a pessoa aprendeu, mas não exatamente aquelas perguntas e respostas simples, não. Essa não é. A avaliação da aprendizagem, ela já visa uma coisa um pouco mais prática, né? Como a pessoa vai inserir aqueles conhecimentos que ela aprendeu, por exemplo. Eu aprendi uma continha de equação de segundo grau, né? Então, vou dar uma outra equação de segundo grau para a pessoa fazer? Não, eu fazer alguma atividade, né, alguma questão onde eu vou aplicar aquela questão da equação de segundo grau, para ver onde é que eu aplico aquilo, para ver se realmente deu certo a aprendizagem, né? E a avaliação docente é a avaliação que o professor faz, que é a que nós produzimos e que ela pode ser feita como eu falei, pode ser avaliação diagnóstica, formativa e somativa, né? Ou até mesmo a pura e velha exame, né? Feito pelo professor para mensurar notas. Então, é essa a diferença, né? Então, o que a gente vai fazer com todos esses dados, né? Joga para o alto? Não, a gente tem que fazer comparações para ver onde a gente pode melhorar, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma atenção em relação à orientação para os resultados, né? O que a gente faz, né? Então, um gestor de uma secretaria de educação, de escola ou classe, ele deve ter um olhar especial para os resultados do sistema que ele lidera. Só que, para isso, ele precisa saber o que de fato é importante medir. Né? Não vou pegar apenas uma avaliação externa ou pegar uma avaliação que é feita pelo professor. Não, o que eu vou usar para mensurar? O que eu quero saber de dessas avaliações, o que eu pretendo fazer com essas informações. Então, para cada uma delas, eu vou lançar mão de algum tipo de avaliação, né? Aí eu preciso saber exatamente qual é. Então,
geralmente o líder dessas escolas, né, esse gestor, ele vai achar as medidas nas quais ele precisa mensurar o que ele quer para poder monitorar esses resultados, né? Então, vamos pensar o que é a medida, né? Então, a medida ela é feita através, como eu já falei, da avaliação, que envolve procedimentos, instrumentos, né? Não precisa necessariamente ser uma prova, né? Pode ser algo prático, né? Onde a observação também vai ter essa mensuração, né? Ela requer tomada de decisões, porque se a gente vai mensurar para usar como medida, se atingir X, eu preciso fazer algo, né? Se atingir Y, faço outra coisa, e Z e assim por diante. E também ela precisa ser embasada em objetivos, né? Qual é o motivo? Por que tem aquela avaliação? Para que serve, né? É preciso ter esse motivo, né? Senão fica apenas uma prova qualquer, né? Então, essas avaliações, elas são feitas, como eu já falei, pelas avaliações externas, pela avaliação da aprendizagem e a avaliação docente, além da própria avaliação institucional. Então, a avaliação lá na BNCC diz o seguinte, que ela serve para construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa, de processo ou de resultado que levem em conta os contextos. Prestem bem atenção. Contextos. 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 Né? Porque a avaliação é diferente de exame, de teste. A avaliação ela serve para mensurar algo de modo mais qualitativo. Quantitativo é exame, teste, tá? É mais qualitativo. E as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e, óbvio, dos alunos, né? Porque na avaliação, a gente não vê que o aluno apenas falha, o professor falha, a escola também falha, né? Então, não é só centrado apenas no que o aluno faz. Ah, o aluno não consegue ir bem. Não, o erro não precisa estar só nele. Às vezes é bem efeito dominó, né? Às vezes vem de um, de outro, e vai passando para o outro. Né? Então, as 10 ações necessárias para a gestão de resultados é coletar dados que serão usados, né? Porque se eu não vou usar. Pode vir algum dado que eu não vou usar? Pode vir. Mas o importante é que eu preciso coletar os dados mais importantes. Eu preciso mensurar, preciso delimitar qual é que eu vou mensurar, né? Medir para melhorar, porque tem o segundo, né? O item, né? Medir para melhorar, porque eu preciso fazer alguma coisa com esses dados, né? Se eu vou fazer alguma coisa com esses dados, eu vou mensurar e vou usar como alguma coisa, né? Escancarar os dados e mantê-los sempre atualizados, né? Escancarar por quê? Porque se a gente faz alguma coisa, a gente precisa ter uma informação para que ela serve, né? E como que ela chegou, qual foi o valor que foi atingido naquele momento e tudo mais, né? 4, fazer uso de dados comparativos, né? Então é óbvio. Então, se eu faço uma avaliação e é para mensurar alguma coisa, eu tenho que criar uma certa periodicidade para ele, né? Até para que eu possa fazer essa medição de modo mais justo, né? Aí possa mensurar para ver se naquele período deu certo, o que, que não deu certo, o que, que melhorou, o que, que piorou, né? 5, racionalizar os dados, né? Colocar razão, né? Colocar motivos para ter aqueles dados, né? Pensar sobre eles, né? 6, relativizar o desempenho, né? Você precisa colocar num nível que você possa fazer comparação. 7, coletar os resultados da aprendizagem, que é o mais importante, né? Porque mesmo que a pessoa erre tudo, ela teve algum tipo de mensura, ela teve erre tudo, não vou dizer que ela vai errar tudo, mas que ela erre bastante coisa, ela teve algum tipo de mudança a partir daquele contato com o conteúdo, né? Então, eu preciso pensar nisso também, né? 8, coletar resultados operacionais. 9, coletar resultados dos processos de apoio. E 10, que é o principal, fazer ótimo uso desses resultados, né? Porque senão não é nada, né? Peraí, que eu fui abrir um vídeo aqui, mas não deu muito certo. Mas tudo bem. Bom, então, a avaliação da educação básica, né? Seja ela federal, estadual, municipal, nós já vimos, inclusive, nas disciplinas de avaliação, né? E elas são feitas, né, com
de diferentes âmbitos, né? Porque essa é uma forma eficaz e eficiente de cada estado e município ter garantido o seu sistema de avaliação da aprendizagem, né? O que deve ser alinhado com o sistema de avaliação federal para fazer sentido aos alunos, até para que ele possa fazer comparação se aquele formato de ensino é tão bom quanto, por exemplo, num outro estado, né? Porque a gente escuta muito isso, né? Que São Paulo é melhor do que sei lá, no Ceará ou no Piauí. E a gente está vendo que não, né? Para quem não sabe, um dos melhores sistemas de ensino, se não me engano, está lá no Piauí, né? Então, até para que a gente possa fazer a comparação e cobrar, né? Para que tenha a mesma qualidade de ensino que tem lá aqui, né? Então, a gente tem, para tudo isso, a gente tem o que chamamos de IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, que ele serve para medir a qualidade da aprendizagem do ensino básico no Brasil. Né, então, ele faz essa comparação com as escolas de todo o Brasil. Lembra da BNCC? A BNCC é a base para esse índice, né? Por que ela é a base? Porque ela é a base para todos os lugares do Brasil, né? Óbvio, tem a parte diversificada, que vai ter as suas particularidades, especificidades e tudo mais. Mas eu preciso mensurar a mesma coisa, o mesmo conhecimento básico lá do Rio Grande do Sul e do Acre, né? Então, para aí que eu uso a BNCC. E as etapas medidas, né, no IDEB, geralmente são os anos iniciais e finais do ensino fundamental e do ensino médio, né? Por que só essas, né? Porque no ensino de educação infantil não tem como mensurar, né? Não tem. A gente é um momento de práticas que eles estão aprendendo a questão da motricidade, cada pessoa ela é única, né? Então, e ela é contada como um produto das avaliações aplicadas em larga escala e por níveis de aprovação declarados no censo escolar, né? Então, ela serve para guiar políticas públicas, né, e acompanhar a evolução da qualidade de ensino, né? Se a escola, ela teoricamente, se a escola ela vai mal, ela deveria receber mais recursos para poder dar aquele improvement, né, na educação, né? Mas é justamente ao contrário. Os recursos federais são destinados às escolas melhor qualificadas, né? Porque está dando certo. E enquanto as escolas que estão deficitárias acabam recebendo pouquíssimos recursos. Mas essas informações servem também para poder o gestor dessa escola buscar a melhora nesses índices, né? Mas só que sem recurso é complicado. A gente vai fazer o quê? Com a terra, né? Fazer experimento, né? Se a gente não recebe o dinheiro, é difícil fazer a mesma equiparação, né? Então, geralmente, esses índices são publicados a cada 2 anos, né? Apesar do Saresp, do Enem, já estou com o Enem fixo na cabeça, do Saresp, da Prova Brasil, elas serem feitas, realizadas anualmente, elas acontecem, né, a publicação dos resultados consolidados a cada 2 anos. E elas são disponibilizadas por escola, por cidades, estados, distritos e o Brasil como um todo, até para que a gente consiga fazer uma comparação mais macro para mais micro, né? Mais Brasil para até as escolas do mesmo bairro, por exemplo, né? E uma delas, né, dessas provas é o SAEB, né? E ela é feita pelo SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, né? Onde ela tem 3 avaliações dentro dela, né? Que é a ANEB, que é a Avaliação Nacional da Educação Básica, o ANRESC, que é a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, e o ANA, né? Que é a Avaliação Nacional da Alfabetização. Essa última, inclusive, é feita lá no terceiro ano do ensino fundamental, né? Já o Enem ele pode sim ser considerado uma avaliação, né? Externa, né? Mas ela não necessariamente ela não influencia muito a questão da escola, não influencia, mas ela avalia assim como o aluno está saindo do seu ensino básico, né? É como se fosse o ENAD para vocês. Enquanto o ENAD acontece a cada 3 anos para o curso, o Enem acontece todo ano, né? Agora a gente vai ver um pouquinho cada um deles para vocês entenderem, né? Do ANA, do ANRESC e do ANEB, né? O ANA, como eu falei, ela serve para avaliar o nível de alfabetização e letramento dos alunos, produzindo indicadores sobre as condições da oferta de ensino e concorrer para a melhoria da qualidade do ensino e a redução das desigualdades, né? Porque, teoricamente, né, o terceiro ano do ensino fundamental é aquele que seria o antigo segunda série, né? Onde, bem teoricamente, todo mundo já tem que estar alfabetizado. O ano é feito anualmente, como falei, lá no terceiro ano do ensino fundamental.
Já o ANRESC, né, que é a do rendimento, ele avalia a qualidade do ensino ministrado nas escolas das redes públicas, só das públicas. Ela é feita a cada 2 anos e elas são feitas no final de cada ciclo, né? Só que elas são feitas, cada ciclo não, de cada etapa, né? Só que ela é feita com escolas públicas com mais de 20 alunos, né? Ou seja, pode ser que uma escola uma escola rural não faça o ANRESC, né? E ela é feita, como eu falei, no final de cada etapa, né, que é no quinto e no nono ano do ensino fundamental, para ver como foi a aprendizagem naquele processo, se eles atingiram o nível mínimo. Seria como se fosse o Enem, só que do fundo fundamental, né? Já o ANEB também é a cada 2 anos, ele fornece dados para o índice para o IDEB, né? E elas são feitas nos alunos do quinto e do nono ano do fundamental e do terceiro ano do ensino médio, das escolas públicas que têm entre 10 e 19 alunos. Então, essas avaliações externas, elas são realizadas por agentes que estão fora da escola, né? Quem são esses agentes? Pode ser o MEC, através do INEP, pode ser a Secretaria de Educação do Estado, do município. Então, isso é que diz o que é uma avaliação externa. E ela avalia a qualidade das escolas e dos sistemas de ensino, né? Porque com a qualidade mais o diagnóstico, essa soma vai gerar investimentos para a escola, né? Se a escola tem boa qualidade, opa, vamos investir nessa escola, que essa escola está boa, ela é boa. Então, tecnicamente, assim, bem tecnicamente, isso também significa que se a escola vai mal, ela recebe menos investimentos. Aí é complicado. Como é que você quer melhorar o sistema de ensino dando menos dinheiro para uma escola que está deficitária? Complicado. Ela realmente tem que se virar nos 30. Né? Então, isso é ruim porque essas avaliações externas têm uma parte ruim porque ela gera uma competitividade entre as escolas, para dizer, olha, a escola daqui do bairro, essa aqui do bairro é melhor do que a outra. E acaba gerando aquela concorrência desnecessária, sendo que as crianças têm direito à matrícula em qualquer escola, né? Isso eu vi muito quando eu trabalhei em Extrema, né? Que eu não entendia que todo mundo gostava da Aldete Valadares, aliás, gostava, esqueci o nome da outra escola. Gostava de uma escola que era perto da Aldete Valadares, né? Lá em Extrema. Eu esqueci o nome. Eu sei que era na Ladeira, né? E uma vez eu questionei, gente, mas a escola é tudo igual. Aí uma mãe de aluno falou, não, imagina, a Aldete Valadares não presta. Não presta, a gestão não presta, ninguém presta, né? Engraçado, eu trabalhei lá e eu gostei bastante. Né? Mas, enfim, eu até preferia trabalhar lá na Aldete do que na outra escola, né? Mas... Então, isso gera uma competitividade desnecessária, porque tem vaga para todos os alunos. Tem que ter a vaga para qualquer aluno, né? E isso é um efeito do que chamamos do neoliberalismo, né? Do questão do Estado mínimo, né? Que é sucatear, de fato, a educação pública, né? Porque, na verdade, a educação não é necessária para os políticos, né? É muito bonito falar, eu luto pela educação. Luta nada. Eles não lutam de jeito nenhum. Não lutam. Não lutam. Só pessoas que realmente são voltadas mesmo para a questão da, da, da inserção de pessoas, mas de um modo holístico, porque a educação de fato muda, né? Mas os outros não estão muito interessados, não. Né? Especialmente as pessoas que estão no poder, né? Não digo só no federal, não, também no estadual também, aqui em São Paulo. Então, a gente tem a avaliação do PNE e a avaliação docente, né? A avaliação do PNE, ela é uma avaliação que é do Plano Nacional de Educação e ela está na meta 7, né, das melhorias da educação, né? Que é fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, como melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir médias nacionais específicas para o IDEB, né? Por quê? Porque todas as escolas fazem parte do Plano Nacional de Educação, né? E eles acabam recebendo diversos programas relativos ao PNE, né? Uma delas é o Programa Nacional do Livro Didático, né? Então, se tem livro didático gratuito na escola, é graças ao PNE, né? É um fundo, né? Que gera um valor e que acaba investindo nas escolas. Teoricamente, esse incentivo para todas as escolas ela vem de modo equalitário, né? Notem que eu falei equalitário, não igualitário, né? Equalitário.
ela teoricamente é qualitária porque teoricamente ela deveria fazer de modo reverso, né? Investir mais nas escolas que estão deficitárias e apenas fazer a manutenção dessas escolas que estão dando certo, né? E ela faz justamente o contrário, né? Como eu falei, elas investem mais nas escolas que estão indo muito bem, com um índice muito bom, e muitas vezes até maquiado esse índice, do que nas escolas que estão deficitárias. A avaliação docente, ela deve refletir sobre a sua própria ação de forma individual e coletiva, né? E com isso, é desejável que a coordenação promova o desenvolvimento das competências dos profissionais dos professores, né? Porque ela serve para poder mensurar não só os alunos, mas mensurar também quem é o professor na sala de aula, né? Então, com base nos objetivos de aprendizagem e na execução das atividades planejadas, o professor ele pode analisar o seu planejamento e sugerir adequações da metodologia, né? Dos instrumentos avaliativos, conforme indicado no PPP e conforme as necessidades do aluno, né? Isso é fazer uma autoavaliação dele próprio, né? A partir daquilo que ele já possui em mãos, daquilo que os alunos conseguiram na sua avaliação, né? Por quê? Porque, como eu falei, a avaliação docente, ela pode ser diagnóstica, formativa e somativa. E ela não serve apenas para mensurar os alunos, ela serve também para mensurar o meu trabalho como professor. Então, a partir dali, eu vou ver, opa, se só um aluno está indo ruim ali, então tá. Então, eu tenho que voltar um pouco com ele para que ele consiga preencher essas lacunas. Agora, se eu pegar uma avaliação onde boa parte da sala não pegou determinado conteúdo, aí eu tenho que voltar atrás, assim, opa, algo de errado não está dando, algo de errado não está certo aqui. Então, eu preciso dar uma melhorada aqui, mudar essa metodologia que eu estou fazendo aqui, para que os alunos consigam compreender, absorver, aprender aquele conteúdo que eu estou propondo em passar, né? Já as avaliações, as estratégias para avaliação institucional, que é aquela que são feitas para o. Opa! Pera. Ah, que engraçado. Já vai voltar a câmera. Não vai voltar? Não, não vai voltar porque tinha que fazer isso aqui. Desculpa, fui bater aqui no. E a câmera caiu. Vamos lá. Então, a avaliação institucional é aquela que a gente avalia a instituição como um todo, né? E então, para poder fazer isso, a gente tem que constituir, em colaboração entre a União, Estados, o Distrito Federal e os municípios, um conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado, né, de quem faz parte ali daquela instituição, né, do corpo docente, das condições de infraestrutura das escolas, dos recursos pedagógicos disponíveis, das características da própria gestão dessas unidades, considerando ainda as especificidades das modalidades de ensino, né? Geralmente quem faz muito essa avaliação institucional são escolas particulares, né? Só que para fazer uma avaliação institucional, eu não posso simplesmente só fazer a escola fazer, eu preciso que seja feita a partir de uma visão coletiva de uma rede de ensino, né? Porque a escola pública, por exemplo, estadual, ela não está sozinha, né? Ela tem ela e várias outras escolas, né? A escola pública municipal tem ela e várias outras escolas, então isso tem que partir das próprias redes, né? Já das avaliações externas, né, que nós falamos, o ANA, NEB e o RESC, né, ela serve para aprimorar os instrumentos de avaliação da educação básica de forma a englobar o ensino de ciências nas provas dos anos finais do ensino fundamental e incorporar o Exame Nacional do Ensino Médio, né, que também, de certa forma, é uma avaliação externa, né, mas ela não impacta diretamente as escolas, não impacta. Ela impacta mais impacta mais para o IDEB como uma forma de medida, né? Porque, além de que o Enem, o Enem não é obrigatório, ainda mais que é pago, né? Não tem mais nem isenção, né?
Isso assegurando a sua universalização, bem como apoiar o uso dos resultados das avaliações nacionais pelas escolas e redes de ensino para a melhoria de seus processos e práticas pedagógicas. Então, a avaliação e aprendizagem e o portfólio, né? Bom, a avaliação da aprendizagem, né, ela está focada o quê? No processo e no resultado, né? Ela está mais focada, se for aprendizagem, ela está mais focada no processo, né? O resultado, ele é uma consequência desse processo, né? Por isso que chamamos de avaliação formativa, né? Que ela está no processo, ela está formando ainda aquele conteúdo nas pessoas, né? A avaliação formativa, como nós já vimos na disciplina de avaliação, né, ela é realizada ao longo do processo, ou seja, ela é contínua ou ela é processual, né? Ela está a serviço do ensino e da aprendizagem, até como forma de medição, até como orientação para o próprio professor. E ela se utiliza de vários instrumentos avaliativos, né? Não é precisa ser uma prova, pode ser até mesmo uma observação, desde que seja um instrumento válido para que seja realizado, né? E, além disso, o aluno é sempre o protagonista dessa avaliação, né? Porque a partir dele eu vou mensurar, inclusive, o meu desempenho, né? E o erro, não é um erro, não é uma coisa ruim. Eu já havia falado até para vocês, né, que o aluno errar não é o problema, né? A gente tem até que incentivar o aluno a errar, porque a gente aprende com erros, né? A gente não nasce sabendo, senão não precisaria ter escola, né? E o erro, ele é uma forma de mostrar para ele, não, aqui você não atingiu o objetivo. Então vamos fazer de outra forma para que a gente consiga, para que você consiga atingir e acertando, né? Ou seja, ele dá uma olhada no processo do erro dele e vê, eu errei aqui. Se eu fizesse diferente aqui, eu poderia ir melhor, né? Então, o erro é sempre uma fonte de informação, porque a partir dali, inclusive, eu consigo mensurar o que eu estou ensinando, né? Onde eu estou errando, né? E com isso acaba regulando o ensino para promover a aprendizagem de modo mais global, holístico, ou o que mais vocês quiserem falar, né? Então, o educador ele vai perceber as dificuldades e vai poder agir rapidamente, planejando práticas pedagógicas que vão facilitar essas construções de novas aprendizagens de forma mais assertiva, né? De forma mais precisa para os alunos, né? E isso só é possível através da avaliação formativa. Tanto que RAD fala que uma avaliação formativa informa dois principais atores do processo, né? Que é o professor, que será informado dos efeitos reais do seu trabalho pedagógico e que poderá regular a sua ação a partir desses efeitos, né? E o aluno que toma consciência das dificuldades que encontra e se torna capaz, na melhor das hipóteses, de reconhecer e corrigir os seus próprios erros, né? E aí, se ele consegue fazer essa correção, ele já está um sujeito autônomo, né? E o professor, ele consegue ver assim, opa, não sou o detentor do conhecimento, estou falhando aqui, preciso melhorar aqui, preciso trazer mais elementos que vão facilitar o processo de ensino-aprendizagem para o meu aluno, né? Já o portfólio, né? Ele não é simplesmente uma amostragem das atividades realizadas pelos alunos, né? Ele também é um instrumento de avaliação, especialmente na educação infantil. Porque na educação infantil, como é que eles repetem de ano? Não, eles não repetem. Mas a partir daquilo que eles vão produzindo, eu consigo ter uma noção qual é o processo de aprendizagem, de ganho de aprendizagem que ele tem, né? Então, por isso que ele é, sim, um instrumento de avaliação, né? Então, não é apenas um cadernão com tudo que eles fizeram, uma pastona, né? Não, aquilo ali mostra a evolução educativa do aluno. Então, ela é uma pasta pessoal de dados em que cada aluno guarda seus gráficos de desempenho e as atividades considera mais importantes durante o seu ano letivo ou a trajetória escolar em uma determinada instituição educacional, né? Então, vai ter tudo lá, todas as informações, até mesmo os relatórios realizados por os professores vão dentro desse portfólio, né? E a análise ela é feita de forma que os alunos tomem decisões consistentes de melhoramentos, né? Quando eles têm acesso
aos seus portfólios, né? Então, por isso da importância de ter um portfólio, porque o aluno pode revisitar aquilo que ele produziu e lançar um olhar crítico sobre aquilo, né? Voltando um pouco para a avaliação institucional, até para que você consiga compreender exatamente o que é, né? Ela tem como objetivo avaliar o contexto escolar numa visão abrangente do processo educativo, de modo a permitir a identificação dessas fragilidades e potencialidades dessa unidade escolar, a fim de promover uma reflexão e discussão com vistas à melhoria da qualidade social da educação. É como se fosse um Enem, um grande Enem, só que quem faz o Enem, né, é o INEP. A avaliação institucional é a própria instituição, né, a própria rede de ensino, né? Então, a sistematização da avaliação institucional é que ela tem um caráter formativo que busca analisar as especificidades de cada escola e ela requer o envolvimento de toda a comunidade escolar, ou seja, professores, estudantes, equipe gestora, demais profissionais de educação e os pais ou responsáveis, né, dessas crianças, né? Até porque a ideia é de que a partir desses dados toda essa comunidade consiga tomar decisões mais locais sobre aquilo, né? O que pode melhorar? Por isso da importância dos pais na escola. Os pais são muito importantes na escola por conta disso. E não é para ir só quando o aluno comete alguma coisa. O pai do aluno ele pode chegar a qualquer momento na escola. A diretora vai gostar quando chega, o diretor? Não. Mas que se danem eles. É direito e dever de vocês, né? E participar dessas decisões. Vocês podem, inclusive, exigir a sua participação. E é muito importante isso tudo nesse processo, né? Porque aí vocês conseguem analisar, não, mas por que ele está dando isso? E um pai de aluno pode puxar outro, que vai puxando mais dois, que vai puxando mais quatro, seis, oito, e assim se torna uma escola mais forte, né? E isso vai gerando o que chamamos de princípios da gestão democrática, né? Que deve estar prevista quase que obrigatoriamente no PPP, essa gestão democrática ele faz o acompanhamento do desempenho escolar de cada estudante. E ela é composta tanto pelos profissionais de educação, tanto pelos estudantes, e visa a melhoria das condições do trabalho pedagógico, né? Suas infraestruturas também. E, além disso, promove a democracia e a participação de todos nas decisões, né? Daí a importância dos pais estarem lá, né? E só eles? Não. A comunidade local ali em torno da escola também podem participar, porque eles fazem parte de onde a escola está inserida. Então, mesmo que a pessoa não tenha filhos lá, a escola é um espaço aberto. As pessoas podem, inclusive, teoricamente, né? E deveria ser assim, frequentar a biblioteca da escola. Ah, eu quero ler um livro, então vou na escola pegar um livro. E pode ser isso, é óbvio. A biblioteca da escola ela é mais voltada, obviamente, para os alunos, mas isso não impede de um pai de aluno poder pegar um livro. Falta essa participação mais ativa das pessoas. Tem livros maravilhosos nas escolas, né? Por exemplo, né? A escola pode ser um espaço de ponto social. Se a escola puder e quiser, ela consegue pegar uma sala e fazer um espaço de vivência comunitária. Com isso, ele acaba até fortalecendo os laços com essa comunidade, né? E, além disso, a gestão democrática, assim como estava lá no PPP, ela vai impactar o que vai estar no currículo dessa escola, né? E com isso, o conselho escolar, o grêmio estudantil, o conselho de classe, eles ganharão mais autonomia em suas atuações, mostrando a real importância para aquilo dentro da escola. E além de poder participar dos recursos financeiros, né? Onde se destina para cada coisa, né? E falar, não, isso aqui é mais necessário, isso aqui não é mais necessário, mostrando que existe de fato uma certa não, que existe de fato uma democracia na escola. Então, a avaliação institucional, ela consegue promover essa gestão democrática, né? Porque ela consiste em um processo de análise permanente dessa realidade escolar, de modo a subsidiar as decisões dos gestores e docentes no que tange ao planejamento das intervenções administrativas e pedagógicas, criando, né, visando a criação de uma rede de apoio ao aprimoramento do trabalho escolar. É como se os pais de alunos das escolas particulares falassem: não, a escola daqui tem que ter a mesma qualidade que o Santa Marcelina. E vocês podem, podem. É uma pena que eles não participem tanto, mas podem. Então, entra num outro ponto agora, que é a gestão por fatos e dados, né? Porque o gestor escolar,
ao tomar decisões que ele compete, deve se basear em fatos e dados, né? Então ele precisa ter essas informações nas mãos, né? Então gestão por fatos e dados é um valor do sistema de gestão integrado, né? Então, ao tomar decisões em um sistema educacional, elas impactarão a aprendizagem dos alunos. Portanto, é arriscado decidir temas tão importantes de forma tão precária e simplória, ou seja, apenas o diretor toma a decisão, ou apenas o diretor e alguns professores a coordenação. Não, todos precisam participar, porque todos devem trazer contribuições dentro dessas análises dos dados, né? Então, com isso, a gente consegue fazer ações planejadas, coletando e processando de forma que se mostrem confiáveis esses dados, sendo claros e seguros, ou seja, protegido contra perdas, né? Especialmente porque estamos falando aqui mais de escola pública. Escola pública, ele não tem dinheiro, né? Eles recebem dotação. Eu não pego dinheiro na mão, né? Eu recebo dotação e eu preciso aplicar esses recursos. Se eu não aplico, esse dinheiro volta para a União, porque eu tenho que prestar contas, né? Então, com isso, eu consigo usar para a melhoria do trabalho e as iniciativas das pessoas nos diversos níveis, né? Com isso, atualizando e disponibilizando na hora certa quem precisa deles para tomar decisões, né? Esses dados, né? Então, esses dados, comparado com as escolas, quando a gente consegue comparar esses dados com as escolas similares ou as de benchmark, né, que são as de referência, elas são analisadas pela liderança de cada sistema, contando com a colaboração dos funcionários e professores nas questões alusivas ao seu trabalho. Ou seja, eu consigo comparar uma escola com a outra a partir desses dados das avaliações institucionais, a partir dessa gestão de dados e fatos, né? Então, esse bom gestor da escola, ele precisa ter foco no resultado ou no processo, né? Então, ele tem que focar nos dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque o resultado é o objeto, aliás, é o resultado. O resultado é o processo. É até difícil dizer porque você é redundante. Então, o processo vai chegar ao resultado. Acho que é melhor assim, o processo vai chegar ao resultado. Então, para poder ter esse processo, eu preciso dos dados, né? E esses dados vão justamente nortear as ações que eu preciso para atingir determinado objetivo. Bom, gente, essa aqui foi a disciplina de gestão educacional. Hoje vimos um pouquinho das avaliações e na próxima semana nós teremos a prova. A prova será online, né? E estará disponível na segunda-feira. Um beijo para vocês e até a próxima disciplina, que vai ser, que eu não lembro, que vai ser, vamos ver, Relações interpessoais e administração de conflitos, tá bom? Beijo.